Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Hoje, domingo, dia 11 de abril. E os irmãos podem estar aí querendo perguntar o porquê dessa camisa. Essa camisa é uma camisa africana, uma camisa de gala. E eu ganhei de presente dos irmãos ali em Guiné-Bissau. E como o nosso irmão Purna fez aniversário essa semana, eu resolvi homenageá-lo. Ele fez num dia, a Berenice, sua filha, fez no outro. Então, em homenagem ao meu querido irmão, à sua filha, eu estou usando essa camisa, estilo africana. Pouco uso essa camisa, mas eu gosto muito dela. É um estilo bastante chique lá em Guiné-Bissau. Em toda a África, na verdade, eles usam. Então aí, minha homenagem ao nosso querido irmão Purna. Vamos orar antes de iniciarmos a lição desta manhã? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por termos a oportunidade de estudá-la e pedimos tua bênção sobre ela nesse momento. Fale aos nossos corações. Eu lhe peço, a Deus, que mesmo diante da circunstância, temos a condição de nos reunirmos como igreja. O Senhor Jesus Cristo nos afirmou isto. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria com eles. E sabemos que o Senhor tem estado conosco. Por isso oramos a Ti, pedindo as Tuas bênçãos sobre essa manhã. Também sobre essa nação, sobre o futuro dela, sobre as decisões dos nossos governantes. Pedimos esses favores, orando agradecido desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos ler o capítulo 9 de Jó. O capítulo 9 de Jó nos diz assim, versículo 1. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e os que transtorna o seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. Que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem dirá: o que é que fazes? Não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que me chamasse e ele respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata, de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso,
e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Esse é o texto do capítulo 9 de Jó. Ele vai continuar o seu argumento no capítulo 10, mas hoje, estudando apenas o capítulo 9, nós vemos que Jó, ele segue o padrão de resposta que deu a Elifaz. A responder a Bildade, ele primeiramente se dirige a ele, seu amigo, no versículo 1 ao 24, e depois do versículo 25 até o capítulo 10, ele começa a sua refutação, ele se dirige a Deus. E ali ele começa então a sua refutação, endossando de maneira irônica o tema principal dos seus amigos. E ele conclui com veemência a contradição da conclusão que Bildade chega na sua alegação. Quando eles então argumentam que tudo que Jó está sofrendo é por causa de um pecado e que Deus é justo e que Deus não puniria o homem íntegro, o homem reto. Então ele fala de uma forma de maneira irônica contra os seus amigos. Então Jó, ele depois ele retorna ao seu lamento e se dirige a Deus, como eu disse, a partir do versículo 25, assumindo uma posição, até mesmo uma oposição temerária, a qual os seus amigos o aconselham a não fazer. Jó, então, no seu discurso, ele mergulha nas mais negras profundezas da sua mente imaginária a respeito de Deus. Embora em sua agitação comece com indignação, Jó, ele não se afasta de Deus. Ele não amaldiçoa a Deus como sugeriu a sua própria esposa. Jó mostra saber claramente quem é Deus. E o que Jó deseja, ou o que ele desejava, era uma audiência com Deus. Ele fala de uma maneira, supondo, que se possível fosse ele ter uma audiência com Deus. O que ele falaria com Deus? Jó, ele tem a consciência, e tem nitidamente isso em sua mente, que ele sabe quem é Deus, ele sabe o que Deus faz, ele sabe que todas as coisas que Deus faz é de maneira magnífica e poderosa, e por isso Jó o teme. E em sua resposta, o que Jó mais queria era poder se aproximar de Deus e solucionar esse assunto de uma vez por todas. E o discurso de Bildade não ajudou Jó em nada. Então Jó lhe lança 4 perguntas. Eu estou fazendo uma explanação geral, depois nós vamos entrar no capítulo 9 em si. Mas Jó lhe lança 4 perguntas, como que estivesse na presença de Deus. Como se ele pudesse estar na presença de Deus e Deus lhe desse o direito de fazer perguntas. Então, ele gostaria, nessa audiência com Deus, ficando diante do Deus justo juiz, ele queria compartilhar com Deus a sua atual condição. Ele, coberto de feridas, quebrado e falido, ele poderia apresentar seu caso diante de Deus, mas ele não deseja, nessa audiência, se rebelar contra Deus. O desejo de Jó não é um desejo de rebeldia. Estar face a face com Deus, onde ele poderia conversar sobre a sua situação. E nessa hipotética audiência, ele então lança 4 perguntas. Primeiro, se eu pudesse ficar diante de ti, o que eu falaria ao Senhor? Dos versículos 14 a 19, ele nos fala isso. Ou seja,
Se ele tivesse a oportunidade de estar na presença de Deus, o que ele falaria? Você já deve ter ouvido alguma pessoa, alguém dizer algo mais ou menos assim, que se ela pudesse, ou assim que ela chegar no céu, né, ela diz que, olha, quando eu estiver no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para Deus o porquê. Eu vou encher Deus de várias perguntas. Uma vez uma pessoa com ar de espiritualidade, de sobriedade, disse isso para mim. Esta é a pergunta que eu quero fazer para Deus. E eu respondi para ela o seguinte, que eu creio que nós não vamos falar nada com Deus. Eu creio que nós vamos fazer como Jó. Não vamos saber o que perguntar. Na versão Bíblia Viva, lemos assim o versículo 14. Como então lhe poderei eu responder ou escolher minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não responderia. E eu creio que a única coisa que nós vamos fazer quando estivermos na presença de Deus é prostrar-se diante dele em adoração. Jó, ele faz essa pergunta e ele mesmo responde, ele não tem o que falar. E isso leva ele à segunda pergunta. Se eu pudesse declarar a minha inocência, que benefício teria? Lembre-se que o texto todo de Jó, todo o livro de Jó é uma poesia. É uma poesia hebraica. E algumas partes exigem reflexão. E seria bom nós pensarmos um pouco, enquanto tentamos destrinchar as palavras de Jó, o que Jó quis dizer com isso. Embora pareça um pouco obscuro, mas o ponto claro que Jó nos traz é o seguinte: mesmo que eu pudesse declarar a minha inocência diante de Deus, que proveito há nisto? Porque o homem, por mais inocente que ele possa parecer aos olhos do homem, ele não é aos olhos de Deus. Então, por isso que Jó argumenta: qual é o proveito de eu declarar a Deus que eu sou justo, sendo que ele é o realmente justo? Qual o proveito eu ganho em declarar a minha inocência, sabendo que Deus sabe que eu não sou de fato tão inocente assim? E a terceira pergunta é: se tentasse ser positivo, alegre, e vivesse a vida numa boa, no que isso vai me ajudar? Será que valeria a pena viver uma vida toda certinha, sempre pensando em ser uma pessoa que veio ao mundo para ajudar aos outros? Que vantagem eu teria nisso? Que vantagem teria uma pessoa se ela viesse para o bem das demais pessoas? Esse questionamento revela que Jó tão somente desejava que alguém pudesse ser o mediador entre ele e Deus, que apresentasse as suas necessidades diante de Deus. E isso leva à quarta pergunta. No fundo, Jó deseja que um mediador se colocasse diante dele e de Deus. Ele pergunta no versículo 30, ele conclui isso, que não há árbitro que se ponha a mão sobre ambos, né? Que ele não tem alguém que possa, quem poderia ser um mediador entre ele e Deus. Então, Jó, ele no fundo deseja que um mediador se colocasse entre ele e Deus, alguém que o representasse. Jó gostaria que seu caso fosse exposto no tribunal de Deus. Mas não existe mediador humano que seja idôneo. Jó, ele está dizendo que gostaria muito de se apresentar perante o juiz santo. Que ele gostaria muito de se colocar diante do Deus Todo Santo.
mas ele não pode fazer isso. Primeiro porque ele não é homem, Deus não é homem para vir até ele. E também Jó não é puro e reto de coração para se colocar diante de Deus. E Jó, ele diz que não possui o necessário para ir até ele. Então, a dificuldade que Jó está enfrentando é: como é que eu posso chegar diante de Deus e lançar-lhes as perguntas, se Deus não é homem para estar aqui diante de mim? E eu não sou puro o suficiente para estar diante de Deus. Preciso de um intermediário. Preciso de um mediador. E a pergunta é: haverá um árbitro disponível? É isso que Jó queria. Mas ele não tem um mediador, ele não tem um árbitro. Ele mesmo não está qualificado para esta audiência perante Deus. Agora nós lembramos que Jó foi escrito no Antigo Testamento. E que bom que nós não estamos na mesma situação de Jó. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o nosso mediador. Jó não tinha isto. Nós temos. Jesus é o nosso árbitro. Ele é identificado como homem. Cristo Jesus, homem. O Deus que se fez homem. Então aquela necessidade de Jó, aquela pergunta de Jó, de que Deus não é homem para estar perante ele, Deus se fez homem. Deus se colocou entre nós. Aquilo que Jó desejava, um Deus que fosse homem para agir em seu favor, nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Quando se trata de vida eterna, não há outro mediador, só um, Cristo Jesus. Durante o seu ministério terreno, Jesus falou de si mesmo como o único caminho, verdade e vida. João 14,6 nós conhecemos tão bem, está lá escrito na parede do nosso templo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante que esse versículo, certa vez suscitou uma dúvida de alguém, dizendo que esse versículo está errado, que não devia ser Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E então eu precisei responder, e eu voltei aos livros de português para pesquisar o artigo, o artigo definido. E aqui então, a palavra O, a letra O e a letra A são artigos definidos, ou seja, eles definem ou individualizam de forma precisa o substantivo. Quer seja uma pessoa, quer seja um objeto, ou quer seja um lugar. Então, quando nós apontamos a tal lugar, o objeto, o local, nós estamos definindo algo. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está definindo como algo único. Não tem outro, não tem como errar. É a verdade, não uma das verdades. Se Jesus tivesse dito que era um, então sim, porque um ou uma é um artigo indefinido. Abriria a possibilidade de outros caminhos, outras verdades, outras vidas. Porque o artigo indefinido, ele determina de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa, tanto uma pessoa, como um objeto, como um lugar. Jesus, então, ao declarar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se colocou como o único mediador. Aquele que Jó desejava, nós temos hoje para nossas vidas. Nós temos em nosso favor. João diz
que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado diante de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso mediador, é ele que pode chegar na presença de Deus e se colocar como nosso representante. As pessoas tendem a rejeitar a exclusividade de Jesus. Elas querem um leque mais aberto, um leque de opções. Dizem que não podemos limitar as possibilidades e não sermos tão exatos com respeito à religião. Porque outras religiões também propagam o caminho, propagam a verdade, propagam a vida. Só que não propagam o caminho Jesus, não propagam a verdade Jesus, não propagam a vida Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, outra vida, não existe outra possibilidade. Não existe outro senão Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele é o único Salvador. Se pudéssemos voltar no túnel do tempo e nos colocarmos ao lado de Jó, poderíamos dizer a ele que existe um mediador. Você apenas, Jó, não o conhece porque ele não veio no seu tempo. Ele ainda não veio. Mas virá um dia. E o mundo vai ouvir falar dele. Jó não tinha esta revelação ainda. Por isso ele anseia por um árbitro, por um mediador, que se coloque entre ele e Deus para que pudesse pleitear a sua causa. Porque ele mesmo, como ele diz, não teria palavras para se dirigir diante de Deus. Um escritor e pastor evangelista britânico chamado George Campbell Morgan, ele viveu entre os anos de 1863 a 1945. Ele disse em um dos seus livros o seguinte, abrindo aspas: o clamor de Jó nasceu de uma dupla percepção predominante no momento. Primeiro, a espantosa grandeza e majestade de Deus, e a segunda, a sua relativa insignificância. Esta não era a indignação de um homem que repudiou Deus em sua vida e no universo e estava vivendo apenas na esfera terrena. Ao contrário, era o grito de um homem que conhecia Deus e estava esmagado pela sensação de sua grandeza e sua pequenez. Jó lutava com o sentimento de sua comparativa pequenez. Sentia que não poderia aproximar-se de Deus, por ser absolutamente insignificante. É isso que nós lemos ali no apóstolo Paulo falando em Romanos, no capítulo Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, então, no versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu, a quem Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, Campbell continua dizendo, era como se Jó tivesse dito, não há árbitro, não há mediador, não há ninguém que possa ficar entre nós, interpretar um para o outro, interpretar o homem para Deus e interpretar Deus para o homem. Não tem quem possa fazer isso por nós. Somente Jesus Cristo pode fazer. E Jó nos mostra que na sua época não havia Deus se manifestado ainda à humanidade por meio de Jesus Cristo. Não havia ninguém para se colocar sobre ele. Mas nós temos Jesus Cristo. Enquanto Jó clamava por alguém que pudesse se colocar entre ele e Deus,
nós temos Jesus Cristo, que já veio ao mundo, se fez homem, morreu pelos nossos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer que não existe outro senão Jesus Cristo como o mediador. Jó não tinha esse conhecimento ainda, porque Jesus Cristo não havia ainda se manifestado. Mas nós podemos louvar a Deus, porque Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Campbell, ele termina dizendo o seguinte, a respeito desse desejo, do anseio de Jó de ter alguém que se coloque entre ele e Deus. Então, Campbell diz o seguinte: deixemos agora o grito elementar de Jó e o Antigo Testamento para considerar as palavras apostólicas referentes a Jesus Cristo. Há um mediador entre Deus e os homens. Esse é o Evangelho, em poucas palavras. É fundamentalmente o cristianismo. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo é o Evangelho. A boa nova de salvação é Jesus Cristo. O cristianismo é fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, e por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mesmo pode chegar ao Pai se não for por Ele. Podem tentar todas as formas de caminho, todas elas vão dar no abismo. Jesus é o único caminho. Essa é a verdade. Então, o que Jó está fazendo aqui é lamentar o fato de não haver alguém que se coloque entre ele e Deus. Os seus amigos não podem fazer isso. Jó, por mais puro e inocente, por mais justo que se achava, diante de Deus ele não era toda a justiça assim. Tanto é que ele não abriria sua boca, ele não proferiria palavra alguma, ele não teria o que falar diante de Deus, porque Deus é santo. E quem é ele? Jó teve a mesma sensação, ou se colocasse diante de Deus, Jó teria a mesma sensação, ou teria a mesma reação que o profeta Isaías teve quando se colocou diante de Deus e pôde clamar, quando ele viu a glória de Deus. Isaías 6:5, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Era essa a sensação que Jó tinha. E é essa sensação que todo aquele que percebe toda a sua pecaminosidade tem. Mas louvado seja Deus que hoje nós temos Jesus Cristo, o nosso mediador. Jó, e aqui nós podemos aprender com o capítulo 9 de Jó, que ele ignora praticamente o que Bildade fala para ele. É como se Jó não tivesse dado ouvido à grosseria de Bildade. Lembra que Bildade fala para ele que os filhos dele morreram, mas porque pecaram, mas Jó ainda tem, para Jó tem solução? Lá no capítulo 8, versículo 4, se teus filhos pecaram contra Deus, Deus os lançou na mão da sua transgressão. Aí então ele diz: Jó, para você tem solução. Se você de madrugada buscar a Deus e pedir por misericórdia, se você for puro e reto diante de Deus, ele vai despertar a seu favor. Então foi esse a grosseria de Bildade, e Jó parece que ele ignora toda essa grosseria e responde, não a Bildade, mas continua como que respondendo a Elifaz. E Jó lhe lança aqui, podemos dizer assim, Jó ele penetra num solo virgem da teologia, ao descobrir uma verdade que o coloca na mesma situação de Isaías, que nós acabamos de ler. Jó lança essa questão: quem é o nosso mediador? Isso era Campo Novo. Isso era uma floresta impenetrável. Não havia resposta para ele ainda. Nesse campo teológico novo
ele não tem uma resposta. Mas ele, então, descobre ou manifesta a mesma agonia do profeta Isaías que acabamos de ler no seu capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de impuro lábio, habitando no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quando nós nos colocamos diante da santidade de Deus, nós só devemos e só podemos clamar pela misericórdia de Deus. O homem, ele não pode purificar-se a si mesmo, e tanto é que lá em Isaías capítulo 6, nós vemos que o que aconteceu? Um dos serafins voou, trouxe na sua mão uma brasa viva, tirada do altar, como a tenaz, colocou na boca de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, o homem em si não consegue se limpar, o homem não pode se purificar. Não há outro mediador, não há outro árbitro a não ser Jesus Cristo. O homem até pode criar os seus mediadores, pode criar os seus pontífices. A Igreja Católica chama o Papa de o quê? Máximo Pontífice, né? O Pontífice Máximo. Aquele que na Roma Antiga se colocava para representar o homem diante de Deus. Imagine se nós dependêssemos do atual pontífice para nos representar diante de Deus. O Papa Francisco ou outro qualquer. Esses homens não podem ser o nosso representante diante de Deus. Em especial esse Papa que tem pautas progressivas referentes ao aborto, homossexualismo e outras posições contrárias à palavra de Deus. Ele não pode representar-se a si próprio. Como é que vai representar o outro homem? Como é que ele vai representar a nós mesmos? Não tem como. Então, não existe representante de Deus na terra. O representante de Deus já veio a esse mundo, já habitou nessa terra. A palavra de Deus diz, nós já lemos aqui em Timóteo, Jesus Cristo é esse mediador. Jesus Cristo é o mediador que ele é ao mesmo tempo divino e humano. Ele se colocou em nosso favor. Ele se colocou em nosso lugar. Então Jó, no seu discurso, ele declarando em seu poema que Deus é desumano e reconhece que Deus é criador de todas as coisas. E ele falará no capítulo 10 claramente a respeito disso. Deus é desumano no sentido de que não se pode colocar na forma humana. Então Jó ele usa, e nós lemos aqui no capítulo 9 de Jó, ele usa da mitologia ao falar a respeito de Deus, da sua grandeza, aquele que criou, como nós lemos aqui, a ursa, o Órion, o sete estrelo, aquele em que homem algum poderia chegar. Jó, ele diz no capítulo 9, ele, ao lançar revelação sobre a grandeza de Deus, ele fala, por exemplo, no versículo 13, Deus não revogará sua ira debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Ele usa dessa maneira de falar para descrever o governo divino sobre o governo humano. Auxiliadores soberbos, ou algumas versões trazem os sábios e poderosos deste mundo. Eles não podem desfazer o poder de Deus. Então, nem mesmo os homens, nem um outro Deus, e algumas versões trazem governos do Egito, homens do Egito, mostrando aqui, né, lembrando que o Egito
tinha os seus deuses, então nem homem algum poderia contentar contra Deus. Os deuses do Egito poderiam contentar contra ele. O Deus que criou os montes, não apenas os criou, mas os coloca onde quer e tira do lugar e coloca em outro lugar. Ele diz no versículo 5, ele é o que remove os montes sem que o saibam, e os que transtorna o seu furor. O Deus que mexe no monte, tira de um lugar, coloca no outro. O Deus que dá ordem ao sol, versículo 7, fala ao sol e ele não nasce. O Deus que criou as estrelas, as constelações, como eu li no versículo 9, fez a Ursa, o Órion, o sete estrelas, as recâmeras do sul. O Deus criador, algumas versões também trazem a palavra Pleiades, ou sete estrelas, sete irmãs, sete cabrinhas. Esse é o conjunto de estrelas que viajam no espaço na mesma direção, numa mesma velocidade. Se você procurar lá qualquer material de astronomia, não astrologia, astronomia, que estuda as estrelas, você vai ter contato com essas estrelas. E o homem não pode contentar contra alguém que criou todas essas coisas. O Deus que fez coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas sem número. Ele fala isso no versículo 10. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. É esse Deus que Jó gostaria de estar na sua presença. Inescrutável significa impossível de ser investigado, impossível de ser compreendido, impenetrável, incompreensível, insondável. Agora, esse Deus, ele se fez carne, habitou entre nós. Isaías, capítulo 44, no versículo... Isaías 44, no versículo 24, olha o que o profeta diz. Na verdade, Deus dizendo, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Olha o que ele diz, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. E aí ele vai continuando falando a respeito da sua grandeza. É esse Deus grandioso que Jó ansiava ver. E é esse Deus grandioso que se manifestou entre nós por meio de Jesus Cristo, que nos leva a ter acesso agora diante dele. O homem não pode contentar, não pode argumentar, o homem não pode reivindicar, ordenar ou exigir diante de Deus. Nós temos alguns chamados pastores que oram e dizem que reivindicam, que ordenam a Deus. Eles não podem fazer isso. Quem é o homem para poder argumentar contra Deus? Quem é o homem para que possa contentar contra Deus? Olha o que Jó diz no versículo 15. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Jó lhe treme diante do Deus Todo-Santo. Jó treme diante do Deus Onipotente. E nós? Qual é a nossa reação diante de um Deus Santo, poderoso, Criador de todas as coisas? Como é que você se coloca diante dele? A única reação que nós podemos ter diante de um Deus todo santo é clamar por misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Versículo 22 de Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Elas se renovam todas as manhãs. É por causa dessa misericórdia que nós podemos chegar perante Deus. A misericórdia que se fez presente por meio de Jesus Cristo. O homem, o que ele tem que fazer? Lamentações 3 ainda continua dizendo no versículo 29, põe a sua boca no pó, talvez haja ainda esperança. Se humilhe diante de Deus. Então não existe outra coisa a fazer diante de um Deus santo, poderoso, a não ser humilhar-se diante dele. O que Jó queria, essa audiência diante de Deus, não era possível. Mas Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo e fez possível, tornou possível. Agora sim temos essa liberdade de acesso ao Pai. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, uma das coisas que aconteceu naquele dia foi que o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando claramente que partiu de Deus a iniciativa de trazer o homem à sua presença. O véu do templo, do Santo do Santo, onde o homem não tinha acesso, ele foi rasgado de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter agora acesso diante de Deus. Então, colocar-se perante o Pai ao fim de alcançar misericórdia somente por meio de Jesus Cristo. Jó reconhecia a grandeza de Deus e a sua pequenez. Jó sabia que era impossível ao homem chegar à presença de Deus se não houvesse um mediador capaz de representá-lo. E nós temos Jesus Cristo, nosso mediador. No culto à noite nós vamos falar muito a respeito de Jesus Cristo. É uma mensagem que poderia ser continuidade da mensagem da semana passada referente à Páscoa, que fala da morte, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos louvar a Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele é o nosso mediador, ele se fez carne. Hoje o nosso acesso ao Pai é dado por meio de Jesus Cristo. Que você possa ter Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, aquele que se deu na cruz pelos seus pecados. O capítulo 10 de Jó, ele vai continuar o seu argumento diante do seu amigo, mas falando a respeito de Deus, falando se colocando diante de Deus, respondendo para Deus, conversando com Deus. Mas lembrando sempre que Jó está numa agonia profunda, numa dor profunda. E nesse anseio, nesse desejo, na vontade de ele buscar alguém que pudesse se colocar diante dele, já que ele mesmo não tem essa condição. Ele não pode chegar diante de Deus. Então, nesse desejo, nesse anseio, ele se coloca ali, manifestando a sua pequenez. E nós ainda assim também somos pequenos. Nós não temos grandeza alguma. Nós não temos mérito algum para chegar diante de Deus. Quem pode fazer isso por nós? Jesus Cristo. Se você confia em Jesus Cristo como mediador entre você e Deus, então você pode se colocar diante de Deus, como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou na oração, não apenas na oração dominical de Mateus, mas várias vezes ele nos fala, em João também nos diz, que quando nós oramos, nós devemos orar a Deus em seu nome. E assim nós oramos em nome de Jesus, porque ele é o mediador, não há outro, não há um santo, não há uma entidade divina, apenas Jesus Cristo. E é com ele, Jesus Cristo, que nós temos acesso ao Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Ó Deus, teu servo do passado, ansiava estar na tua presença, mas não podia chegar até ti. Como ele mesmo diz, porque o Senhor não era homem, e ele não era puro o suficiente para chegar diante de ti. Mas louvamos o teu nome, porque um dia o Senhor se manifestou como homem. Jesus Cristo se fez presente em nosso meio e morreu na cruz pelos nossos pecados, nos trazendo agora o acesso livre à tua presença. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado. Podemos estar na tua presença, ó Pai, nesse momento, como estamos fazendo, orando a ti, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações por meio de Jesus Cristo. O que Jó não
tinha como privilégio, nós temos, ó Pai. Nós temos o privilégio de chegar até Ti por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos lembrar sempre disto e viver nossa vida de retidão diante de Ti, para Te louvar e glorificar em todos os nossos atos, em todos os nossos feitos, ó Pai. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueçam de, à noite, às 19 horas, temos o culto. Nós vamos falar sobre o Salmo 31. Esteja presente conosco na mensagem do domingo. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom domingo, um bom almoço em família. E até a próxima mensagem. Obrigado. Amém.